Salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos dar dicas e tirar mitos da mente de vocês. Primeiro, quais seriam as melhores manobras para aumentar a sua testosterona? Testosterona é vida, pessoal. Ter testosterona alta é garantia de ser mais ativo, mais disposto, mais forte, até mais bem-humorado, além de muito mais ativo sexualmente. Testosterona em mulheres e em homens é um hormônio essencial, mas vira e mexe ele sofre oscilações. Algumas ações que nós realizamos faz com que a testosterona caia e o indivíduo também fica desanimado, fica mole, sem ânimo para nada. Primeiro, vamos deixar bem claro alguns mitos que foram criados e que talvez você ache que é prejudicial para a sua testosterona. Vamos começar com a soja. Você já ouviu falar que indivíduos que comem muita soja têm problemas de hormônio feminino? Qual a relação entre produção de hormônio feminino e a soja, que faz com que especialistas, já vi médicos, dizerem para que você não coma soja pelo risco de ter excesso de hormônio feminino no corpo? Tudo isso está ligado a uma substância presente na soja chamada isoflavona, tecnicamente chamada de fitoestrógeno. Se você pegar a molécula da isoflavona, Mauricião, coloca a molécula da isoflavona aqui do meu lado, por favor. Você vai observar que uma parte da molécula, ela tem uma estrutura muito parecida com o estradiol, o hormônio feminino. Mauricião, coloca desse lado agora o estradiol. Você gosta de ver essas coisas, né? Isso se chama fórmula estrutural. É muito interessante porque você consegue identificar muito bem os elementos químicos. Cada tracinho desse, Mauricião, é uma cadeia de carbono. Muitas vezes ela pode estar ligada a um oxigênio, a um hidrogênio, a um nitrogênio e vai formando as cadeias que nós chamamos de cadeias cíclicas. Pois bem, tirando essas imagens de lado, vamos entender fisiologicamente o que acontece. Entende-se que esses fitoestrógenos, essas isoflavonas, elas são convertidas no nosso organismo em estradiol. Só que tem um detalhe, pessoal. Para que uma substância dessa realmente tenha ação hormonal no nosso corpo, ela depende de um mecanismo chamado receptor. Hormônios dependem de receptores. Você pode ter até hormônios circulando no seu corpo. Se não houver receptores, como se fosse uma tomada, que ligue esse hormônio ao seu organismo, de nada ele age. Ele vai ficar ali circulando e depois será excretado, liberado pela urina ou pelas fezes. Os fitoestrógenos, também conhecido como isoflavonas, são carentes de receptores no nosso organismo. O nosso organismo não tem receptores para esse tipo de substância. Então, por mais que eles sejam, entre aspas, hormônios femininos dentro do nosso organismo, ele não se liga e não é absorvido. Relaxa. Existem centenas de estudos que demonstram que esse risco com soja você não tem. Renatão, eu vi uma vez uma pessoa que apresentou um estudo sobre a soja. Avalie o estudo. Nós temos estudos científicos de todas as grades e de todas as escalas. De alta relevância, de baixa relevância. De grandes instituições e de instituições não tão confiáveis. Cuidado com o papel que a internet exerce na sua vida e busque sempre um conhecimento muito mais maduro. Utilizar a soja como uma fonte de proteína não vai permitir que você tenha, por exemplo, ginecomastia. Mauricião, uma vez eu recebi um amigo em casa e eu tinha um blend de proteína
E eu falei assim, quer tomar um shake desse blend de proteína? Ele olhou e falou assim, não tem soja não, né? Não vai me colocar com ginecomastia não, hein? Olha isso, um atleta. Você, utilizando qualquer alimento que contenha soja, não terá ginecomastia. A ginecomastia vem de outras ações. As pessoas fazem as outras coisas erradas ou coisas que fazem ou deixam de fazer e colocam a culpa na soja. É muito mais fácil um atleta ter ginecomastia por abuso de hormônio esteroide do que qualquer outra coisa. Por quê? O nosso corpo ele é fisiológico. Imagina o nosso corpo como uma máquina perfeita, toda ajustada, um relógio gigantesco, aonde as engrenagens se encaixam perfeitamente. E essa perfeição é quem vai norteando o seu corpo inteiro. Eis que você pega um hormônio exógeno, ou seja, um hormônio produzido em laboratório e introduz no seu organismo. Aquela sincronia perfeita é desfeita. É o que nós chamamos de desequilíbrio de eixo hormonal. E o seu corpo já começa a ficar bagunçado, sem entender o que está acontecendo. Rapidamente, o seu corpo começa a produzir substâncias para tentar sincronizar novamente todo o seu sistema hormonal. E uma dessas substâncias que o seu corpo produz é uma enzima chamada aromatase. A enzima de aromatase tem como objetivo reduzir a carga de testosterona circulante no seu corpo. Porque o seu corpo quer você natural. Entendeu? Ele quer você até a casa dos 800 e poucos nanogramas por decilitro de sangue. O problema é que quando você usa um hormônio esteroide, uma testosterona, provavelmente essa concentração vai elevar-se demais. 1.200, 1.500, 3.000. Peguei uma vez um amigo nosso com 5.000 nanogramas por decilitro de sangue. Mas eu acho que não mostrou mais é porque o resultado não tinha como, né? Estourou. Mais. Era o limite da máquina de leitura. O que o corpo faz numa situação dessa? Deixa o barco tocar? Não, não, não. Ele libera uma enzima chamada aromatase que reage quimicamente com esse excesso de testosterona, transformando a testosterona num outro hormônio, no estradiol. Aquele que você morria de medo de achar que era ligado à soja. Agora você está com estradiol. E o estradiol geralmente aumenta o quê? As glândulas mamárias, gerando acúmulo de gordura nessa região e dilatação das glândulas mamárias, o que nós chamamos de ginecomastia. Tu vai ficar com tetinha. Renatão, como os atletas, como esses marombeiros, desculpa, Renatão, tem um marombeiro lá na academia, eu sei que ele toma as paradinhas, ele já até me falou, e ele não tem ginecomastia. Existe os anti-aromatase, medicamentos que os atletas tomam para reduzir essa enzima. Anastrozol, por exemplo, é um medicamento anti-aromatase. Hexamesteno é um medicamento anti-aromatase. Até o letrozol, fortíssimo, é um medicamento anti-aromatase. Mas, quando você começa a aplicar anti-aromatase no seu corpo, sem um confronto de exames, você pode zerar o teu estradiol. E aí o bicho pega. Estradiol zero é libido zero. Olha que interessante o corpo humano, Mauricião. Cara, é muito equilibrado. Testo é libido alta, mas estradiol dentro de um equilíbrio é libido alta. Estradiol baixo, libido zero. Sua testo está lá em cima. Você está com 1.500 de testo, libido zero. Só que tem uma coisa, estradiol lá em cima é libido zero. Tem que ser no equilíbrio mesmo, né? O estradiol, eles têm que estar no equilíbrio, e é um equilíbrio fino. Fino. Conheço atletas que abusaram de medicamento anti-aromatase com medo de ginecomastia e que apresentaram impotência sexual por dias. Conheço atletas que tiveram alta concentração de enzima aromatase e em 2 semanas desenvolveram ginecomastia.
O equilíbrio hormonal é muito fino. Por isso que eu digo, quem quer se aventurar em uso de hormônios precisa ter exames clínicos periodicamente. Porque se por acaso o seu estradiol estourar, o que você faz? Opa, preciso tomar um anti-aromatase para reduzir essa carga de estradiol. Só que depois você tem que fazer outro exame para ver se essa carga de estradiol já está dentro do limite. Porque senão você vai reduzindo ao ponto zero. Se você extrapolar demais a sua testosterona, você mais terá efeitos colaterais do que benefícios na construção de massa muscular. Então está na hora de repente você reduzir as cargas. Na maioria das vezes as pessoas fazem isso por instinto, o tal do ciclo, e colocam dentro de uma periodicidade anastrozol, por exemplo, 1 miligrama por dia. Eu já vi várias pessoas que tiveram sérios problemas por usar 1 miligrama ao dia de anastrozol. 1 miligrama ao dia é muita coisa. E existem pessoas que fazem uso regular de testosterona na forma de pirâmide. Começa curto, aumenta e depois reduz, com o objetivo de ir controlando esses hormônios. Legal? Outro mito que eu gostaria de desmistificar aqui com vocês. Não acredite que masturbação ou ato sexual vá reduzir a sua concentração de testosterona. É verdade, os jogadores de futebol lá no passado, eles ficavam restritos de atividade sexual por dias quando eles tinham uma partida importante, uma final de campeonato. Mas tudo isso caiu por terra. Assim, né? Ficavam restritos assim, mandavam, né? Mandavam, né? Sempre tinha uns Romário pra dar aquele jeito. Depois pesquisa aí no YouTube, galera, falar do Edilson Capetinha, do Vampeta, das histórias dos caras que vocês vão dar risada. É muita resenha dos caras, né? Os caras aprontavam muito. E iam lá, jogavam bem pra caramba, davam um show e faziam um gol. E não tinham ficado sob restrição. Na verdade, se você parar pra pensar, fisiologicamente falando, o ato sexual e até a masturbação aumenta, estimula a produção de testosterona. Porque os órgãos sexuais e a atividade sexual está ligado na produção desse hormônio tão valioso. Claro, você não precisa passar o dia inteiro no banheiro, não é essa a situação. Até porque, se você abusar do ato sexual ou até da masturbação, você vai ter um excesso de hormônios do bem-estar e você vai ficar literalmente gozado, caído, sonolento, preguiçoso e não vai querer encarar a leg day. Mauricião, não conta vantagem não, Mauricião, você é casado, esse cabelo todo branco, para. Eu tô cansado, você tá cansado, né? Pensei que você tá querendo contar vantagem, querendo dizer que você tá cansado pelo excesso de atividade sexual. Tô cansado. Mas vamos ver que ele não... Chega na hora do aperto, ele nega, né? Eu não nego. Eu só não explano. Mas tô cansado. Tá cansado, ele disse que tá cansado. A pele tá bonita, ó. A pele tá bonita. Mal shape, ó. Testosterona tá boa? Tá bem, nunca foi problema. Você pode utilizar alguns produtos naturais que melhoram a sua libido. Maca peruana, tríbulos. Bom, o mais importante, faça uma boa alimentação. Tenha fontes de gordura na quantidade adequada para que você permita que o seu corpo tenha gorduras para produzir testosterona. Colesterol é uma substância muito importante para a produção de testosterona no seu organismo. Isso não significa que você tem que ficar comendo um monte de carne gorda, mas que você precisa de uma fonte de gordura, você precisa, não pode zerar a gordura. Faça atividade física. O maior estimulador de testosterona se chama musculação. Porque quando você faz musculação, o seu corpo entende que você precisa de produzir testosterona para construir músculos. Só que quando você constrói músculos, você tem mais testosterona para tudo, inclusive para atividade sexual. Os velhinhos que continuam treinando lá para os seus 60, 70 anos estão dando trabalho nas velhinhas. Agora, os velhinhos que nunca treinaram, né, Gil? Você deu risada, Gil? Ô, Gil, você... Pegou algum velhinho dando trabalho para você aí? Mas cada
Oh, meu Deus do céu. Tá difícil a situação lá, gente? Tá difícil a situação? Pois, Gil, eu vou resolver tua vida e eu vou dar 2 frascos. Você vai ficar praticamente em lua de mel dessa vez. Ô, judiação. Tá aí, pessoal. Façam a atividade física, alimentação saudável. Essa é a base. Os demais, utilize ao seu favor. Se você curtiu esse vídeo, se você gostou desse conteúdo, se você também se preocupa com a sua testosterona, se preocupa com a sua atividade física e quer crescer, se inscreva no canal, deixe seu comentário. Nunca se esqueça, todos esses vídeos são sempre feitos para vocês. Valeu. Pega lá o texto pra Gil que ela... Vou pegar, Gil. Gil, esse final de semana tu vai representar, mano.